Olá, então, alunos do primeiro ano, como é que estão? Vou fazer esse vídeo, então, para a gente dar uma retomada nesse nosso novo conteúdo, que é lógica, tá? É um conteúdo bem importante na filosofia. Às vezes, alguns professores passam por cima, nem estudam lógica, né, com os alunos, mas eu acho bem importante, tá? Então, a gente vai, no primeiro ano, agora dar uma introduzida no assunto com alguns elementos básicos da lógica, para vocês começarem a entender o que que é, né? Então, eu passei uma apresentação ali para vocês, que vai falando desses primeiros elementos, né? Então, a ideia é introduzindo aos pouquinhos, assim, alguns conceitos, né? Para vocês irem compreendendo, tá? Então, o que que seria a lógica, né? Dando uma retomada. A lógica, vamos pensar que seria como se fosse a matemática da filosofia, né? Porque muitas vezes a gente acha que a filosofia é ficar viajando, falando qualquer coisa, né? Mas a filosofia não é, tá? A filosofia, ela tem um fundamento, tem uma razão. E a lógica seria o que garante essa razão da filosofia, né? Por exemplo, se eu vou defender uma ideia minha, que eu acho que, existe vida após a morte, por exemplo, eu tenho que poder argumentar isso. Eu não posso dizer baseado só no que eu acho, eu sonhei, me falaram, eu sinto, né? Na filosofia, esses não são argumentos válidos, né? Tu tem que argumentar com as palavras, com as frases, né? Com as proposições. Então, por isso que a gente estuda lógica, para poder defender uma ideia. Tu tem uma ideia, tem que defender. Na filosofia é assim que funciona. Só a ideia pura é bonito, né? Mas não é um argumento válido, né? Uma coisa verdadeira que pode ser considerada. Então, por isso que a gente trabalha a lógica na filosofia e estuda, né, para entender. A lógica, ela pode ser aplicada nessa parte da filosofia formal, assim, num sentido, um trabalho acadêmico, né, tu vai entregar um trabalho, vai defender uma ideia, mas ela está presente também no dia a dia, quando a gente está discutindo com alguém algum ponto de vista que é um pouco diferente do nosso, a gente poder ver onde a pessoa está errando, o que que não está ligando uma ideia com a outra, ou até o que que a gente está errando, o que que a gente está se enganando na nossa vida, nas nossas ideias, tá? Então, a lógica, ela é bem importante por isso. Então, ali naquela apresentação, eu botei alguns elementos da lógica para vocês, né? Então, primeiro que eu botei a proposição, né? Que seria uma ideia, que ela pode ser tanto verdadeira ou falsa, né? Então, o exemplo que eu dei ali é todo cão é mamífero, né? Eu posso dizer toda árvore é verde, posso dizer todas as folhas são verdes, né? Posso falar vários argumentos, aquilo pode ser verdadeiro ou falso. Posso dizer que os cachorros têm 3 patas, né? Uma proposição falsa, né? Que a gente sabe que os cachorros têm 4 patas, mas não deixa de ser uma proposição, né? Outro que eu falei foi o argumento, né? Que é um conjunto de enunciados que estão relacionados um com o outro. Então, argumento seria já mais de um enunciado, não seria só uma frase, né? Então, o exemplo que eu dei é o exemplo clássico da filosofia, que é todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, né? Então, é um argumento formado por 2 premissas e uma conclusão. Então, são 2 ideias e aquelas ideias vão chegar a uma conclusão, né? Então, esses elementos que eu passei para vocês. E temos o silogismo, né? Que então já seria 3 enunciados, né? Sendo 2 premissas e uma conclusão que vão chegar a uma ideia. Eles têm uma ligação entre si, não são coisas soltas aleatoriamente, né? Então, esse silogismo, ele tem uma fórmula básica, tá? E a fórmula básica é todo A é B. C é A, logo C é B. Né? Escutando assim parece matemática, né? Mas a lógica, ela também está dentro da matemática, no sentido que ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter uma sequência, ela tem que ter um resultado igual, né? Então, se um silogismo, né, um argumento teu for dentro dessa fórmula, ele vai ser considerado válido, tá? Então, lembre, todo A é B, C é A, logo C é B, né? Então, é nessa fórmula, qualquer argumento vai poder ser considerado válido, o que não quer dizer que seja verdadeiro. Então, agora no próximo apresentação que eu vou passar para vocês, eu vou escrever um pouquinho sobre a diferença entre verdade e validade. O que é um argumento válido, o que é um argumento verdadeiro. Vou deixar uma atividadezinha ali para vocês fazerem, certo? Então, a gente vai fazendo mais ou menos assim, vai ter uma aula explicativa, depois uma atividade, né? Então, a gente vai indo. Eu acho bem importante pedir, assim, que vocês, se têm dúvidas, escrevam ali nos comentários, né? Para poder ir ajudando e a gente ver qual é o ponto que precisa ser trabalhado, certo? Então, aproveitem para estudar, que a lógica é muito boa e vai ajudar bastante vocês, tá bom? Um abraço.